Olá, começa agora aqui pela TV Câmara NH o programa Vitalidade. Hoje recebemos para uma conversa o doutor Daniel Marinovic. Ele é professor da Escola de Medicina da PUC do Rio Grande do Sul, pesquisador do Instituto do Cérebro da mesma instituição e tem larga experiência na área de biologia celular e molecular, cultura de células e reprogramação celular. Professor, doutor, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa Vitalidade e aqui em Novo Hamburgo, né? Que o senhor veio hoje de Porto Alegre para bater esse papo tão importante conosco. Maravilha, obrigado pelo convite, Tatiana. Na verdade, vim de Porto Alegre, mas voltei para minha terra natal, né? Eu sou natural de Novo Hamburgo, tenho família toda aqui, família da minha esposa também. Nascido e criado, né, aqui na cidade e residente de Porto Alegre há uns 15 anos, mais ou menos, em virtude, né, da minha jornada de trabalho, né? Então acabei ficando por lá, né? Eu constituí a minha vida, a minha família lá em Porto Alegre, mas tenho muito carinho pela cidade aqui, né? Tenho todo o pessoal aqui enraizado, né, aqui na cidade de Novo Hamburgo. Então, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de conversar, que é super bom a gente, o pesquisador, o professor pesquisador, ele fica muito fechado dentro do laboratório, né? E é muito legal quando a gente recebe esse tipo de convite, que a gente consegue, ou tenta pelo menos, externar aquilo que está acontecendo dentro desse ambiente acadêmico, que às vezes é realmente um pouco restrito, essa leitura é um pouco restrita, ela acaba ficando assim muito fechada para os profissionais, para os acadêmicos e pouco sai para a comunidade. E é o papel, né, um dos papéis do pesquisador é tentar propagar isso, né, propagar a ciência, conhecimento e etc. Né? Então é muito legal, sempre gosto muito dessas oportunidades assim de conversar, de bater um papo. Nós ficamos, então, muito honrados em tê-lo aqui e gostaria de, primeiro, perguntar um pouco mais sobre a sua trajetória, então, dentro da biologia molecular. Legal. Então, assim, eu sempre tive bastante vontade de trabalhar na área da saúde, né? Era um desejo, assim, que tive. Até surgiu, obviamente, aqui em Novo Hamburgo isso, né? Alguns colegas. E até vou citar um grande amigo meu, que é um pediatra aqui da cidade de Novo Hamburgo, se chama David Paula, pediatra bastante conhecido, e numa dessas indas e vindas da vida, eu acabei conversando com ele num determinado momento, meio que, assim, de forma um tanto quanto audaciosa, porque ele não me conhecia muito bem, porque ele trabalhava com coleta de sangue de cordão umbilical. Eu era estudante, e daí eu falei com ele, olha só, quem sabe tu não quer um estagiário, quem sabe tu não quer alguém para te ajudar, né, nesse sentido. E ele fazia doutorado na PUC. Ele me convidou, olha, eu faço doutorado na PUC, tu não tens interesse em fazer uma iniciação científica, né, em entrar no laboratório de pesquisa? E eu não era o que eu imaginava naquele momento, mas que bom que não era o que eu imaginava naquele momento, porque foi muito maior do que eu imaginava. E ele foi a pessoa responsável em me mostrar e me apresentar à universidade, a PUC, que não era a universidade que eu estudava. E eu acabei fazendo uma imersão nesse ambiente de pesquisa e achei tão grandioso o ambiente de pesquisa da universidade, né? Uma universidade que tem uma trajetória muito sólida, né? A Escola de Medicina com 50 anos, né, de existência, a universidade com mais de 75 anos. E aí eu pensei, poxa, que lugar e que oportunidade diante de mim nesse momento, né? E aí comecei como aluno de iniciação científica, depois que me formei, entrei como técnico de laboratório, né? Continuei no mestrado dentro da universidade, no doutorado, né, dentro da mesma universidade, trabalhando com neurociência e terapia celular, né? Então, célula-tronco dentro das possibilidades da neurologia e da neurociência. E fiquei pelo laboratório, estagiei como pós-doutorado do Instituto Cérebro, depois que ele foi criado, né? Nós temos um instituto novo que tem 11 anos de existência, a parte de diagnóstico, a parte de medicina de imagem e a parte de pesquisa, ela é mais recente ainda, onde hoje nós temos os laboratórios, né? A gente completou 3 anos agora de atividade nesse novo espaço de pesquisa básica e consegui uma oportunidade de concorrer a uma vaga de professor na Escola de Medicina, e então entrei, né, no quadro de professores, vinculado aos programas de pós-graduação, orientando alunos de mestrado e doutorado e com algumas atividades também dentro do curso de graduação em medicina ali da PUC, né, da universidade. E dentro da pós-graduação,
as orientações são todas focadas nas doenças neurológicas, praticamente assim, né? Principalmente as doenças que são as malformações corticais, né? O pessoal chega a cansar, porque toda vez que eu vou falar alguma coisa, eu falo das malformações corticais. Então, a formação do cérebro humano, ela é uma orquestra tão afinada, né? É um processo tão bonito. O aluno, quando começa a estudar a embriologia desse processo, ele acaba se apaixonando muitas vezes por isso, de tão dinâmico, de tão especial que é isso, esta formação. Dentre a formação de todos os tecidos, sou tendencioso a falar, a formação da nossa córtex cerebral, ela é linda, ela é assim, diferenciada, né, de todos os outros tecidos. E acontecem algumas alterações, muitas vezes, né, que acabam prejudicando essa formação, e tu tens algumas doenças associadas a esse tipo de malformação, que são patologias que a gente muitas vezes não conhece nem por que isso ocorreu, e nem como tratar isso muito bem, né? Então, conhecer a gênese é um processo extremamente importante para tentar propor uma nova alternativa terapêutica para aquele processo, né? Então, todos os meus alunos de mestrado e doutorado trabalham, né, tentando desvendar alguns mistérios de um cérebro que tem uma malformação, né? E a maioria o resultado da maioria dessas malformações são pacientes com epilepsia muito grave, né, convulsionam muito, não respondem ao tratamento medicamentoso e carregam muitas vezes, depende da extensão da lesão, outros problemas neurológicos, neuropsicológicos, né, alguns déficits cognitivos, enfim, todos associados a diferentes áreas do cérebro desse grupo que a gente sempre investiga, né? E estou aí, né? Agora sou coordenador de um laboratório na Universidade de Caxias do Sul também, né? Na UX. Na UX, né? Fui convidado por um grande amigo meu, que é a vice-reitor da universidade, o professor Asdrubal Falavinha, cirurgião de coluna, porque é um projeto inovador também dentro da universidade, uma parceria com a PUC, né? Então, ainda algumas sextas-feiras, né, da minha agenda, eu vou até lá e auxilio na construção, né, da ideia de um laboratório também com uma temática de medicina regenerativa, trabalhando com alguns compostos, como o grafeno, por exemplo, onde a UX tem um polo muito forte, né, nesse sentido, né? Então, resumidamente, nem tão resumidamente assim, né? Essa é Mas é bom a ideia, para a né? gente poder ter uma noção, né, de toda essa área de que o senhor atua. Mas voltando lá para o início, então, começando no cordão umbilical, né? Gostaria de te perguntar, o cordão umbilical liga a placenta da mãe ao bebê, né, para que ele possa ser alimentado, então, durante todo o processo de gestação. Após o nascimento, quais são os usos desse cordão umbilical, né? Como ele é retirado e armazenado e como a ciência descobriu, então, os seus poderes curativos, porque não é de qualquer forma, né? Ele tem que ser manejado de uma forma X, acredito eu, né? Para que se possa, então, ser aproveitado para inúmeros benefícios para a saúde humana. Então, gostaria que o senhor discursasse um pouco sobre isso, claro. E nos contasse as novidades e as descobertas dessa área. Maravilha, maravilha. O sangue do cordão umbilical, ele tem uma explicação biológica muito legal para este momento da coleta, por exemplo, do sangue de cordão umbilical, quando o nenê nasceu, né? Ou minutos depois do nascimento do nenê. A medula óssea, ela não é formada na medula óssea durante o desenvolvimento embrionário. Existem alguns órgãos, baço, fígado, principalmente, que são produtores de células precursoras da medula óssea. A nossa medula óssea, ela tem dois grandes tipos de célula-tronco, né? Célula-tronco estrutural, que é uma célula que a gente chama de mesenquimal, e célula-tronco sanguínea, que é uma célula hematopoética, né? Esse conjunto forma o arcabouço completo da medula óssea, que vai gerando células sanguíneas ao longo da nossa vida. Por isso que a gente sobrevive, né? Então, o tecido sanguíneo é um tecido que é produzido na medula e liberado na corrente sanguínea. Aquele bebezinho, durante o seu desenvolvimento, a medula óssea dele está vazia, vamos dizer assim, né? E as células estão sendo produzidas vou usar o fígado e o baço como exemplo, certo? E acontece uma migração desta região para um sítio específico de implementação
nos ossos longos da medula óssea daquele bebezinho que está sendo formado. Então, o que circula naquele nenê, não é? Além de um sangue que tem o objetivo de nutrir, né, de suplementar via oxigênio, claro, pela troca materna, tu tens uma migração de célula-tronco acontecendo para que aquela medula óssea seja formada. Então, aquele sangue circulante é um sangue que tem uma quantidade de célula-tronco bastante elevada, justamente por isso, porque é um caminho a ser percorrido. Então, no momento daquele nascimento, aquele tecido, aquele sangue que está ali no cordão umbilical, uma vez que puncionado, ele tem quantidades muito importantes, muito significativas de células precursoras, principalmente as células sanguíneas, as células precursoras hematopoéticas, né, as que dão origem às células do sangue. A célula tronco mesenquimal, que é aquela célula mais estrutural, a quantidade no sangue de cordão umbilical é um pouco reduzida, né? Existem outras formas, às vezes, de obter do próprio tecido da placenta, dos vasos sanguíneos daquele cordão, enfim, daquela gelatina que existe ali naquele cordão umbilical, também eu posso obter célula-tronco mesenquimal, né? Mas, via de regra, célula-tronco hematopoética em maior abundância. Então, essa observação levou a surgir a ideia de que, poxa, quem sabe isso é um tecido interessante, né? Por quê? Porque é um descarte biológico, né? É um material que vai ser colocado no lixo hospitalar, mas que, se coletado e preparado, ele pode ter um grande potencial. Isso é um copia e cola do que se enxergava já desde 1959, primeiro transplante em modelo de ratinhos, né, de célula-tronco hematopoética, como se fosse um transplante de medula óssea. O Dr. Donald Thomas, depois foi laureado em Medicina e Fisiologia em 1900 não me lembro a laurea dele, mas o paper dele é de 59. Ele mostrou que os camundongos irradiados perdiam a medula óssea, não é? E ele pegava um enxerto de um outro ratinho e aplicava na corrente sanguínea e aquela medula era repovoada, né? Então, eu consigo trocar a medula óssea. Então, ter esse material, por exemplo, autólogo, né, do mesmo bebê, do mesmo paciente armazenado, pode ser muito interessante para tratar aquele indivíduo se ele tiver, de repente, algum problema de um tumor sanguíneo, por exemplo, ao longo da vida, né? É claro que tem pontos a serem colocados em relação a se este indivíduo, se este recém-nascido nasce com uma doença tumoral sanguínea, a probabilidade daquele tecido também ter um problema, isso pode acontecer, mas existem papers publicados mostrando sobrevida, mesmo utilizando um transplante como esse, né? Uso familiar, né, entre indivíduos da mesma família e etc. Então, é uma fonte de coleta muito atraente, né? Tu queres perguntar? Só ia perguntar se é só entre familiares ou outra pessoa pode ser beneficiada com material genético. Poderia ser beneficiada, né, dentro do mesmo sistema de compatibilidade que a gente tem dos transplantes de medula óssea, né, que são extremamente complexos. O sangue de cordão ele tem uma vantagem imunológica, a quantidade de pontos que precisam ser observados para cumprir os critérios de compatibilidade é menor. Então, ele é mais compatível. Quando a gente pega medula, um banco de medula óssea, né, as comparações que se fazem dos mecanismos associados à rejeição, por exemplo, de um transplante de medula óssea, ele é entre medulas armazenadas ou doadores, medula, eu preciso observar mais isso. Quando eu tenho um sangue de cordão para um transplante de um paciente que precisa para um transplante de medula óssea, o nível de exigência, ou o caractere de exigência acaba sendo menor. Então, ele é um material mais compatível, né? Mas ele precisa seguir uma bastante ríspida metodologia de análise desses locos de reconhecimento de superfície que não deixam ele assim
tão disponível, né? Por isso que a ideia dos bancos foi uma ideia bastante interessante. Se eu tiver muito material armazenado, a probabilidade deste banco em cima da compatibilidade dos receptores acaba sendo uma ideia bastante interessante, né? Entre os indivíduos de uma mesma família, tu acaba tendo esta vantagem, né? Um transplante de medula óssea entre irmãos, por exemplo, é possível, claro, se, né, for compatível. O critério de exigência de compatibilidade medula-medula desses irmãos é diferente em relação a cordão-medula para aquele irmão. Então seria uma alternativa interessante para uma... eu não gosto de usar a palavra segurança nesse momento, porque não é uma segurança, né? É uma precaução, né? Dentro daquele grupo familiar, né? Então é interessante. E o que eu acho particularmente legal no sangue do cordão é a idade daquele material. Isso é uma coisa bacana na biologia. Então aquele tecido ele tem 38 semanas, 40 semanas de existência, né? Então ele é muito jovem e a juventude celular é a chave para muitos processos, né? Existem alguns artigos e um que é super seminal, que foi publicado numa grande revista, que foi assim, o compartilhamento do sistema sanguíneo, né, através de uma cirurgia, em modelos experimentais, em ratinhos, entre ratos jovens e velhos, né, e velhos e velhos, e jovens, porque tu tem que ter todos os grupos, né. Aqueles animais velhos que compartilham um sistema sanguíneo com animais jovens acabam melhorando scores cognitivos, de memória, neurogênese, etc, etc, etc. Então, a perfusão de um material jovem, de um sangue jovem, num indivíduo ou num organismo biológico envelhecido, é benéfico, né? Tu tens um potencial. Então, a célula-tronco é uma célula jovem, independente se ela for uma célula, uma punção de medula óssea, por exemplo, de um indivíduo adulto, porque ela tem um nicho e ela se mantém tronco, é uma das características de uma célula-tronco. Mas e essa célula-tronco do cordão umbilical, em particular, ela é muito mais juvenil, muito mais jovem, né, do que uma punção de um indivíduo de 40, 50 anos de idade, certo? O volume que tu obtém daquela coleta, às vezes é um volume que não é suficientemente interessante para a clínica médica para tratar um adulto, por exemplo. Então, pontos positivos, pontos negativos, né? Existem uma porção de processos que a gente pode colocar, né, quase como uma balança, né, para ver assim, qual é a melhor célula, né? Daí a gente pensa assim, ou a melhor fonte de uma célula-tronco adulta, né? Que essas células são as adultas, não são as embrionárias. Ok, o sangue de cordão umbilical, vantagem A, B, C, D, desvantagem A, B, C, D, vai ter, né? E a medula, vantagem A, B, C, D, desvantagem, né? Então isso é a realidade hoje, né? Tipo assim, a fotografia, o estado da arte, né? Desse processo. Quanto à forma de armazenamento, professor, muito se fala em bancos públicos e privados, né? Até tinha uma orientação da Anvisa. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho mais de quanto tempo pode ficar para não perder, a quantos graus, né? Essa parte mais técnica, assim, após retirar do cordão, como ele deve ser mantido e por quanto tempo ele pode ser aproveitado daí? Claro, claro. Assim, depois que é feita a coleta, né, que tu obtém aquele sangue total, né, daquele cordão umbilical, isso vale também para medula óssea, por exemplo. Sim. Esse material ele é processado, né, na perspectiva de reduzir as células que não são tão importantes. As células adultas, as hemácias, eu quero célula-tronco ali, né? Então existem alguns protocolos de redução e de obtenção da célula-tronco a partir daquela coleta, e depois se aplica um protocolo de preservação a baixíssimas temperaturas. Né? Se coloca um agente que é um crioprotetor, que ele deixa o citoplasma da célula mais gelificado, né? Então ele não quebra, ele não cria cristal quando ele congela, porque tu congelar algo vivo, né, tu tens o citoplasma líquido e aí tu pode romper as células no congelamento. Existem alguns agentes que acabam impedindo essa formação de cristais e se faz um congelamento
programado, né, e escalonado. Esse congelamento vai colocar esse material a uma temperatura muito baixa, né? Se ele estiver na fase líquida do nitrogênio, isso tudo é feito em nitrogênio líquido, ele chega a menos 196 graus Celsius, né? Então é muito gelado, né? Na fase de vapor, menos 140, menos 150 graus Celsius, né? Esta temperatura associada a essa preservação da integridade desse material, não há registro de quanto tempo eu posso deixar isso, né? Porque tecnicamente, biologicamente, isso pode ficar armazenado pelo tempo que for necessário, né? Desde que o descongelamento aconteça também de uma forma controlada e de uma forma programada, né? Então eu tenho técnicas de congelar e técnicas de descongelar um material biológico, né? A gente faz isso na pesquisa direto, né? E os bancos de sangue de cordão trabalham com esse tipo de metodologia de criopreservação, né? Mantendo esse material no nitrogênio líquido, com toda a segurança, com todo o controle desse processo, e esse material pode ficar armazenado por um tempo indeterminado, né? Existe um outro tipo de armazenamento que a gente usa mais na pesquisa mesmo, que não usa nitrogênio e que mantém a menos 80 graus, que aí são ultra freezers mesmo, né, elétricos, assim. Essa temperatura de menos 80, existem alguns estudos que mostram que passando 5 anos, 7 anos, tu começa a perder viabilidade. Mas toda a bolsa, né, todo o material biológico que tem o objetivo de armazenamento para uso posterior, sangue de cordão ou uma medula óssea num sistema de transplante, autólogo ou não, ele vai trabalhar nessas temperaturas muito baixas, né? E que quantidade é armazenado? Assim, que nem a gente sabe da doação de sangue, né? Que são tantos ml. Esse sangue do cordão, as partes que se deseja congelar, quantitativamente, assim, quanto? O que mais vale nessa quantificação é a celularidade, né? E não tanto o volume. Claro que existe uma proporção, né? Depende do tamanho da placenta, depende do tamanho do cordão, né? Então se aspira tudo o que for possível naquele momento, né? Se coleta tudo o que for possível naquele momento. Uma coleta, eu acho, média. Eu posso até, de repente, não te trazer assim um valor preciso, né? Mas eu acredito que hoje uma coleta gira em torno de 150 ml de sangue, assim, 150, 200, de repente. Vou botar essa margem para que, se alguém estiver assistindo e perceber que eu errei, né, isso não seja um grande problema. Mas o volume deve ser esse, uma bolsa de coleta, né, uma bolsa média de coleta de sangue. Esse material, quando processado, aí, no final, quando se elimina essas células que não têm interesse, aí eu quantifico as células que são importantes, as células que são tronco, né? Ou que são indiferenciadas, né? Que estão num processo de diferenciação. E esta celularidade é importante. Essa celularidade, ela vai contar na hora de o quanto esse material, até quanto esse material pode atender um indivíduo, pelo seu peso, por exemplo. Célula, peso, né? Tem uma razão para isso, né? Então, o mais importante de uma coleta é olhar para o quanto que eu tenho de célula, né, e não para um volume em si. Quando se faz uma coleta por aférese, por leucoaférese, que não é punção de medula em paciente adulto, fica coletando, né, ele é estimulado, ele toma uma medicação que estimula a produção de células precursoras e se coleta num equipamento até obter um número adequado de célula para o transplante, né, armazenamento e transplante, por exemplo. Então, a quantidade de célula, ela fala mais do que o volume de material coletado, né? Mais ou menos dentro dessa ideia, assim. O valor científico é inegável, né? Mas é uma realidade ainda muito longe da maioria da população conseguir esse investimento, fazer esse investimento, mantê-lo, né, armazenado até o momento que vá precisar ou não, né, do material. Sim. Assim, como falei antes ali, né, por se tratar de um descarte biológico, seria muito interessante, né, se todos pudessem ter acesso a este processo, né? Hoje, o avanço da medicina, a ideia de trabalhar com reprogramação, com outro tipo de
obtenção de célula-tronco, quem sabe um pouco mais personalizada no futuro, pensando em alguma coisa mais futurista, né? Acaba não justificando, mas acaba colocando outras perspectivas, de repente, para a ideia de não armazenar aquele material, né? Então, eu vou precisar de um transplante para fazer célula-tronco daqui a X anos, quando isso for autorizado, num paciente que teve um acidente vascular cerebral, né? Isso ainda não é uma clínica, isso ainda não é uma aplicação clínica, né? Salvo se estiver dentro de um projeto de pesquisa, certo? Se daqui a X anos isso for uma realidade clínica, poderia hoje a gente ter outras alternativas, né? Eu coleto uma célula da pele desse indivíduo, vou para o laboratório, eu reprogramo essa célula da pele, eu faço com que ela passe a se comportar como uma célula precursora embrionária, né? Isso também laureou um prêmio Nobel em Medicina e Fisiologia no ano 2012, e eu transformo essa célula no neurônio e entrego uma terapia celular autóloga para aquele paciente. Então, a célula-tronco, eu me atrevo a dizer, infelizmente, ela não seguiu, e eu não sei o porquê, uma cadência que se imaginou, né, em relação à translação clínica, né? Muitas coisas poderiam ser hoje tratadas com células-tronco, na minha opinião, né? Algumas patologias que são irreversíveis, algumas patologias em que eu não tenho uma alternativa para aquele meu paciente, né? E usar de forma, a gente chama compassiva, né? Seria muito interessante. Algumas liberações acabam acontecendo nesse sentido, mas é muito distante da demanda que existe, né? Então, ter esse material armazenado, eu acho uma ótima alternativa. Todos conseguem acesso? Não, né? A gente sabe que os bancos públicos acabaram que... nós tínhamos um aqui no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre? Em Porto Alegre, e aí eu realmente, assim, a demanda eu acredito que não tenha alcançado, a estratégia não tenha sido, né, de repente contemplada como se imaginou no início do processo. E os bancos privados, nós temos em São Leopoldo, um banco que tem laboratório próprio, eles atendem, né, a população, mas, né, diante de um contrato, né, diante de uma prestação de serviço que, por vezes, pode ser um pouco oneroso para uma família, né? Mas eu sempre, quando me perguntam assim, a opinião, né, eu sempre digo assim, se nada mais falta, né, se você tem tudo o que precisa, tem recurso, tá tudo certo, você tem os planos, eu quase que falei até um nome de um plano de saúde, você tem os planos de saúde, você está com tudo ok, e esse valor não é um valor expressivo, né? É interessante, é uma alternativa interessante, né? Porque você está trabalhando com uma aposta, né, no futuro, né, alguma coisa nesse sentido. Então, para aqueles que podem fazer, eu acho uma excelente alternativa, né? Eu só fico assim, muitas vezes, por ter um valor um pouco elevado, a tentativa de fazer isso forçando um pouco a barra, de repente, hoje ainda, na minha singela opinião, né, não é uma estratégia assim tão impactante. Né? Mas daqui uns anos mais, pode até se popularizar um pouco mais, né, as formas, ou baratear o preço de... Exatamente, outras estratégias, até outras metodologias, né, novas tecnologias que acabam fazendo com que esse custo, né, possa ser reduzido, né? O avanço, né, de descobertas em relação a essas novas estratégias de tratamento, isso sim vai incentivar muito esses processos, né? Na medida em que novas metodologias, novas aplicações clínicas, né, possam surgir ao longo dos anos, enfim, isso certamente tende a incentivar bastante esse tipo de conduta. O senhor falou um pouquinho, mas como as células troncos dentro do conceito de terapias avançadas, né? Como se trabalha isso? Hoje o Brasil ele tem uma linha, assim, uma linha aberta que é muito legal, ela surgiu nos últimos 6 anos, mais ou menos,
que são as terapias avançadas, né? As terapias inovadoras, né? A Anvisa colocou uma proposta assim, de registros de terapias avançadas. Isso é muito bom, porque acaba englobando todas essas alternativas mais tecnológicas, né? Tecnológicas na área da saúde, tecnológicas na área da biologia dos processos, né? Abrindo portas para as terapias como terapia gênica, né? Onde eu edito o genoma de um paciente que tem uma doença genética, né? As terapias celulares, as terapias com células-tronco, né? As plataformas de edição gênica para o estudo de reposicionamento de fármacos, de drogas, né? Drogas que estão na prateleira, que de repente acabam sendo apresentadas como alternativas terapêuticas com um pré-teste a partir de uma amostra biológica daquele meu paciente. Então, a terapia avançada é um grande guarda-chuva, né, que se tem, e embaixo deste guarda-chuva, a terapia celular, né, está ali, né, como uma figuração muito importante e muito interessante, né? De novo, a gente sai somente do conceito sangue do cordão umbilical e entra num conceito de terapia celular, né, com bastante força. Tá? Falei ali em um determinado momento, né, a geração de células-tronco a partir de manipulação genética, né, que são as células-tronco pluripotente induzidas, que a gente chama. Né? Eu entrego para aquelas células a capacidade de se comportar igualzinho uma célula embrionária, né? Igualzinho uma célula da massa celular interna do blastocisto. Então imagina, eu tenho um indivíduo, um paciente doente, que tem uma apresentação clínica, um fenótipo grave, né? E eu não sei, a gênese da patologia fica um pouco confusa, né? Algumas doenças neurológicas, elas são assim um pouco nebulosas no sentido de fechamento de diagnóstico especificamente, mas ele tem um fenótipo complexo e eu busco alguns marcadores mais comuns e ele não compartilha, por exemplo, de algumas mutações que são praxe para esse tipo de apresentação clínica. E aí, então, eu pego uma célula desse paciente, transformo ela numa célula precursora e faço com que essa célula se comporte e se transforme num neurônio na minha placa de cultura, lá no laboratório. E eu posso estudar de uma célula embrionária até um neurônio, o que aconteceu nesse cara, o que aconteceu nesse indivíduo, e por que a funcionalidade desse neurônio está alterada, se é que está naquele momento. E se eu identifico isso em cultura, na minha sala de cultura, eu posso pensar que tipo de via eu posso inibir aqui para, quem sabe, reverter esse fenótipo e transformar essa célula agora numa célula saudável e pegar um indivíduo saudável, que participante de pesquisa, também gerar uma célula precursora, também gerar um neurônio e fazer com que esse neurônio se torne doente na minha placa de pesquisa e digo, pá, aqui eu tenho um mecanismo importantíssimo de sinalização. Então, essas metodologias, né, esta em particular de geração de célula-tronco pluripotente induzida, elas ganharam muita força nesta perspectiva de plataforma de entendimento de doenças, e vou falar neurológicas, até por uma coisa assim que... Quais as principais que o senhor citaria, assim, que essa tecnologia, né, poderia auxiliar? As mais comuns, assim, que a gente fala em doenças neurológicas, né, Huntington, Alzheimer e Parkinson, mas seriam essas ou se expande a outras situações? Essas e outras também, né? Por exemplo, a doença de Alzheimer, né? A doença de Alzheimer, ela tem a diversidade, muitas vezes, né? Uma esclerose múltipla, por exemplo, né? Um paciente que tem uma apresentação que fecha um diagnóstico e que o desfecho acaba sendo diferente, né? Alguns pacientes com mais gravidade, outros com menos gravidade. Esse tipo de plataforma é extremamente rica, né, para o entendimento desses processos, para o entendimento dessas patologias. Mas não só o entendimento para botar no livro ou botar no artigo científico, né? Eu descrevi esta via de sinalização desses pacientes que são pacientes com doença de Alzheimer, por exemplo. Mas sim, eu posso usar isso como uma estratégia, como uma plataforma, como falei, e combinar fármacos no meu ambiente de pesquisa, no meu ambiente de laboratório.
e a combinação de fármacos, eu testo isso, né, e posso apresentar que para aquele determinado paciente, esta combinação é uma combinação que vai ter um sucesso clínico, né? A gente entra com uma medicina personalizada, né? Está muito na moda hoje a medicina de precisão, né? A medicina de precisão, ela pode trabalhar com algumas linhas, né? Não sei nem te dizer se são 2 ou 3 ou 4, mas enfim, 2 muito importantes que são as seguintes. Uma, o que é que esse paciente tem circulando, seus marcadores, né? Que pode direcionar um tratamento, que pode ajudar na semiologia, na construção daquele diagnóstico e melhorar o tratamento. As hoje conhecidas e ficarão muito mais biópsias líquidas, né? Eu coleto um pouco de sangue e eu olho os marcadores circulantes nesse indivíduo, que há pouco tempo atrás, vou chutar 15 ou 20 anos atrás, se fizesse a pergunta assim, é possível identificar um pedaço de DNA circulando no sangue de um paciente? A resposta era não tem como, o DNA não vai circular, ou eu não tenho capacidade, profundidade no meu equipamento para detectar isso, né? Hoje a resposta é sim, né? O que muda em relação ao biomarcador é a capacidade de detecção que o teu equipamento tem, né? Então hoje a gente tem plataforma de sequenciamento de nova geração, né? Que é uma característica em que eu olho para o nível molecular de uma maneira muito peculiar e com um nível de sensibilidade extremamente alto, eu consigo detectar, por exemplo, um fragmento que só existe num tumor de próstata circulando no sangue de um paciente que já retirou a próstata há 2, 3 anos atrás. Tá, mas de onde está vindo isso? Se essa marcação se associa somente àquele tumor, existe alguma outra neoformação acontecendo, um tumor secundário, uma grande probabilidade, que na imagem não aparece, mas que na biologia molecular ele está sinalizando. Então, tanto o entendimento, o direcionamento, quanto o acompanhamento de um paciente, através da medicina de precisão em relação à coleta de sangue, em relação a observar esses marcadores, é um tipo de personalização da medicina. Hoje, muito aplicado para o paciente que não responde, né? Um paciente, tu aplica o tratamento, mesmo fazendo uma medicina baseada em evidências, e ele não responde. O que ele tem de diferente? Eu preciso personalizá-lo, né? A psiquiatria entra com muita força hoje nesse processo. Os marcadores relacionados os receptores de serotonina, os receptores de dopamina, são os mesmos? A quantidade, a afinidade àquele medicamento é a mesma? Eu olho para aquele paciente como uma caixa fechada e eu não sei, muitas vezes, o que ele me apresenta. E na tentativa e erro eu vou percorrendo longos períodos, né, de tempo até eu acertar, se é que eu vou acertar a combinação de fármacos para aquele indivíduo. Então se personaliza o processo. E na oncologia nem se fala. Hoje onco sem marcador molecular quase que não se pratica, né? Tu precisa olhar para os genes, precisa olhar para a medicina molecular para ajustar o teu processo, o teu tratamento, né, aos teus pacientes, né? Então, é uma realidade, né, na medicina de precisão e a oncologia. E a outra forma de personalizar é essa, gerando uma célula embrionária daquele indivíduo no laboratório. Eu tenho um reator, né, quase ali, que vai poder me mostrar qual que é a melhor combinação de fármacos. Tem um artigo muito legal, que é uma punção junto com uma biópsia tumoral, e aí foram 20 pacientes, ou 20 e tantos pacientes, e esse material foi para o anátomo patológico e foi para um laboratório de pesquisa, né, e se fez mini órgãos a partir daqueles tumores. E se testou vários fármacos, e não superfármacos, né, porque tem isso, né, e vem um fármaco, por exemplo, um fármaco para terapia gênica, para atrofia muscular espinhal, que custa lá tantos milhões de dólares, né? Esse paper mostrou assim, fármacos que são de rotina, quimioterápicos de rotina, fizeram um que a gente chama de heatmap, que é igual um antibiograma, só que molecular, né? Que droga que funciona mais e que droga que funciona menos naquela combinação ali para aqueles pacientes. E eles se esconderam, não mudaram a conduta médica. O médico continuou tratando seus pacientes, o pesquisador fechou o seu caderno de laboratório e esperou. Depois eles, né, voltaram a se encontrar e
compararam os desfechos, né? O que é que funcionou nos mini órgãos, né? Nos mini tumores e que os pacientes responderam melhor ou pior aquele tratamento. E chegaram a índices super interessantes, sensibilidade, acurácia dessa ferramenta. Então, as ferramentas começam a surgir e, claro, às vezes elas acompanham um custo, né? Mas muitas vezes elas também tendem a entregar estratégias e processos muito interessantes e que vão entrar na rotina e no cotidiano do clínico, do dia a dia, do prescritor, né? Lá na Escola de Medicina, na universidade, a gente pensou num determinado momento. Quando que a gente vai inserir a genômica no currículo, né? A tradição é fundamental, então uma escola de medicina, como eu falei, com 50 anos de história, mas e a outra ponta, né? E a ponta da tecnologia, da biotecnologia, né? A gente começou no internato em psiquiatria. Então os alunos passam comigo lá no laboratório e a gente discute a psiquiatria de precisão, né? Como é que a gente pode trabalhar esses marcadores. Depois foi para a semiologia, parece meio louco. A semiologia, eles estão aprendendo a formular um diagnóstico, né? Então, nossa, aí eles acabam indo para o laboratório de pesquisa básica do INSER, né, na semiologia. Mas a gente mostra os equipamentos que ainda não fazem parte, muitas vezes, do dia a dia, mas que são ferramentas e que vão entrar na rotina deles, né? E depois a gente criou uma disciplina de genômica e medicina personalizada, em que a gente apresenta uma ideia e traz um assistente clínico que diz: esta é uma ideia que, se um dia acontecer, eu vou querer, essa já acontece e eu gosto, e vocês precisam estar preparados para isso, né? Então, existe uma nova ideia, né? Não é uma nova era, porque ela não se sobrepõe, né? A medicina generalista, ou a baseada em evidências, ou a nova medicina não se sobrepõe. Se o profissional da saúde, médico, fisioterapeuta, o enfermeiro, ele está sem recursos operacionais, ele tem que ser generalista. Ele tem que tirar a dor naquele momento. Esse é o papel dele, né? O paciente está ali, precisa de... Então, isso nunca vai ser apagado. As tecnologias vão somando para aquele indivíduo realmente ter uma boa ideia daquilo que ele possa aplicar. Então, esse conceito é um conceito que a gente precisa sempre levar, de construção. A tecnologia, ela não vem para substituir nada. Tinha um dispositivo, eu não lembro se era francês, eu não vou lembrar, que tu colocava a mão dentro de uma câmara assim e ele fazia um escaneamento de pintas, né? E conseguia classificar se ele tinha um potencial tumorigênico ou não, e etc, etc. E aí o pessoal pensou, bom, o dermatologista, coitado, está fadado à extinção, né? Ele não vai mais existir aquela profissão. Assim como os radiologistas sofreram uma época sem, na verdade, motivo, né? Mas acabaram ficando um pouco nervosos, porque a inteligência artificial acaba sendo mais assertiva no diagnóstico de alguns tumores cerebrais do que uma corte de radiologistas. Isso, mas como assim, né? E o meu trato, né? Este trato humano, esse trato é insubstituível. O dia a dia, o cotidiano, o olho no olho, a pré-frontalização daquele profissional médico diante daquele paciente, a tecnologia vai dar para ele mais tempo para ele dedicar ao paciente, mais tempo para o lazer dele, pode ser, qual o problema disso? Então, em vez de ele perder X horas num diagnóstico de um tumor cerebral, ele perde minutos e ele vai chamar o paciente ou ele vai entregar o laudo para aquele oncologista ou para aquele médico que está esperando aquilo de uma maneira mais dinâmica, mais rápida, melhor, né? Claro que assusta um pouco, mas tem que olhar por esse lado, né? Tem que olhar por essa condição, a condição de somar os processos. Eu falo para os alunos, e fiz isso porque eu percebi no começo que eles não curtiram a ideia, né? E aí depois eu comecei a dar um exemplo para eles assim, os voos transoceânicos, a maioria não precisaria do comandante, né? GPS, inteligência artificial, todos os comandos, inclusive de pouso, se for necessário, e decolagem. E aí fizeram uma enquete com os viajantes, né? Você embarcaria num avião que vai passar o Oceano Atlântico, que vai ficar 12 horas voando, né? Sem um comandante lá na cabine, né? Tu queria fazer esse voo? Pessoal, não. Eu quero alguém ali
representando aquela classe de Homo sapiens, mesmo que ele não sirva para nada, que se o avião for cair, vai ser um a mais, né? Mas o depósito de confiança em cima daquele profissional, esse é insubstituível. Então, a máquina, a inteligência artificial, o ChatGPT, a gente vai usar, obviamente vai usar com sabedoria. O ChatGPT é uma ferramenta fantástica, fantástica. Agora, tu não pode mergulhar nela e confiar nela plenamente. O que ela te entrega é fundamental. Programação, no laboratório de pesquisa, a gente às vezes tem resultados de super sequenciamentos e tal. Vamos analisar esses resultados. Tu vai para uma plataforma assim, de inteligência artificial, qual que é a melhor estratégia para analisar este tipo de resultado? Ele te entrega alguns modelos. Olha, use o software tal, tente essa estratégia. Então, o quanto tempo a gente perderia no laboratório para encontrar a melhor forma de analisar aqueles dados? A inteligência artificial nos entrega, mas sem o pesquisador, ele não vai servir para nada. Então, é um casamento que existe em relação à tecnologia e o fazer, né, o ato de olhar para o paciente e aplicar aquele conceito. Isso é um binômio que vai existir para sempre. Professor, isso que o senhor fala quando se refere em utilizar, então, esses estudos fora do contexto da medicina e da saúde humana, de se falar em outras aplicações da terapia celular? Sim. Olha só, tem mais. Olha que legal, né? Como esse assunto ele é longo, né? Tem mais. Duas coisas que são muito interessantes, né? Uma, quando a gente olha não só para a saúde humana. Por exemplo, existem essa metodologia de geração dessas células pluripotentes induzidas, ela colocou na literatura acadêmica uns artigos muito legais que foram assim. O zoológico da Califórnia armazenava pedacinho de pele de animais que estavam ameaçados de extinção, né? Antes de 2006, a reprogramação ela foi colocada a público pelo um pesquisador chamado Shinya Yamanaka, um japonês, traumatologista de formação, queria muito trabalhar com célula-tronco, com geração de célula-tronco para tratar joelho, para tratar articulação, e ele era muito lento, um cirurgião muito lento, ele era chacota da turma. Ele é prêmio Nobel, daí tem todo um romantismo, né? Mas, enfim, essa é a história dele. E ele voltou para fazer um pós-doc, voltou para a academia, para o Instituto Riken, depois na Universidade de Kyoto, e ele fez uma seleção num pós-doc, e aí a professora que selecionou ele falou assim, depois que ele se tornou prêmio Nobel, ele não era o melhor, ele não tinha o melhor currículo, mas ele me olhou, olha o olhar de novo, né? Ele me olhou e falou, eu vou desvendar o comportamento da reprogramação celular. E ela acreditou nele. Ele pegou um conceito do John Gordon, que é de 1962, 63, que foi o primeiro pesquisador que fez uma clonagem. Sabe a Dolly, né? Ele fez com sapos, com xenófilos. Ele pegou uma célula, tirou o núcleo, uma célula normal da pele, pegou esse núcleo da célula da pele, pegou um ócito, arrebentou o núcleo daquele ócito, uma célula germinativa feminina, e colocou um núcleo da pele, da célula da pele, dentro daquele ócito. E ele formou um embrião, um clone, exatamente igual àquela célula doadora. Então ele foi o pai da clonagem. E o Shinya Yamanaka olhou e disse assim, vou aperfeiçoar esse processo, eu vou transformar o fibroblasto numa célula embrionária. Em 2006 ele mostrou isso em fibroblastos de camundongos, 2007 em fibroblastos humanos, 2012 prêmio Nobel com 40 e poucos anos de idade. Então um cara brilhante, uma mente à frente do que se tem hoje. E o zoológico da Califórnia, nós temos fibroblastos armazenados. Então, assim, eu posso gerar célula-tronco pluripotente, como se fosse embrionária, de um animal ameaçado de extinção. Opa, negócio interessante. Não é uma clonagem. Então, eu pego no banco de fibroblastos e gero uma célula precursora que é capaz de gerar qualquer célula, né? E eu posso transformar esta célula num espermatozoide ou num ócito, ou em dois. E eu posso gerar um indivíduo que não... Olha que coisa... Isso chega a dar um nó na nossa ideia.
eu gero um indivíduo que não é um clone a partir do mesmo indivíduo. Que coisa mais doida. Isso é uma doideira. Biologicamente, isso é possível. E, então, imagina que o conhecimento, né, acerca da célula-tronco pluripotente induzida coloca uma luz nos animais ameaçados de extinção, geração de gametas. E aí vem geração de gametas, opa, e os pacientes que são inférteis? E a mulher que é infértil, o homem que é infértil, um casal homoafetivo. Imagina tu ter a possibilidade de gerar um oócito a partir de uma célula da pele. Opa, tu não tem mais oócito. A paciente não tem mais oócito ativos e viáveis. Então, e o marido tem, vamos fazer vários casos. Então, eu gero um oócito desse paciente, que é dela, uma célula germinativa dela, novinha, fertilizo e posso entregar isso para o paciente assim. E o casal homoafetivo, eu gero, se forem, sei lá, 2 homens, aí eu pego um fibroblasto da pele dele, gero uma célula IPS, gero um ócito e pego o espermatozoide do companheiro dele, sei lá o quê, e aí gero um indivíduo vivo. E é preciso de uma barriga de aluguel. E se for 2 meninas, né, gero um espermatozoide, pego um ócito que é ativo, sei lá, dentro dessas ideias. Então, na plataforma biológica, olha a possibilidade que se abriu em cima desse processo. Em relação a isso, quais são as discussões éticas que envolvem essa situação toda? Exatamente. Aí se começa com, não vou chamar de problemas, a ética é muito necessária nesses momentos, né? O controle ético é extremamente importante, né? Porque senão acaba se perdendo, né? E as coisas não podem, né, acontecer sem o cunho, sem a visão, sem o amparo de um comitê de ética e pesquisa. Esse tipo de processo que envolve manipulação de gametas, ele é bem crítico, né? Ele é bem complexo em relação à avaliação ética daquele projeto de pesquisa. Dificilmente tu consegue trabalhar com esse tipo de manipulação sem o objetivo final de gerar uma vida. Hoje, pensando resumidamente dentro da nossa realidade, a realidade hoje brasileira, do CONEP, né? Então, assim, propor um projeto de pesquisa, vou chutar uma coisa maluca assim, eu vou pegar uma célula da pele, na pesquisa básica, né? E vou gerar um gameta, e vou testar esse gameta, e se ele for bom, eu vou descartá-lo. Isso, eticamente, eu tenho quase certeza, salvo tramitações novas, né? Isso não passa num comitê de ética, né? Então a ética ela vai dizer assim, qual é a finalidade do teu processo? O comitê de ética ele precisa analisar desta forma. É uma tecnologia, ela pode um dia servir, Essa tua proposta, qual é a finalidade dela? É só o entendimento. Então começa não com seres humanos, começa com células de um ratinho, células de um camundongo, e estuda o mecanismo, né? Depois pedir a translação para isso, né? E tudo que envolve manipulação, a reprogramação, né? A observação crítica, ética, será nesse sentido. E a contribuição para a ciência, qual que é neste momento? Aquelas plataformas de gerar fazer essa mesma aplicação metodológica na célula de uma corte de pacientes com doença de Alzheimer, entender de uma precursora para o neurônio, né? Isso, eticamente, não há problema nenhum. O paciente, claro, ele vai consentir que ele vai doar um material biológico e que a pesquisa vai estar ancorada neste processo, né? Quando a gente entra numa esfera de gametas, numa esfera embrionária humana, a gente realmente precisa ter muito cuidado, os critérios são muito mais elevados. Professor, estamos nos encaminhando para o final do programa, mas não antes de lhe perguntar se o Brasil é considerado um país expoente nesse tipo de pesquisa e quais os outros países, então, se destacam, né, nesse ranking de pesquisas sobre células-tronco, terapias celular, né, e essas outras questões do uso também da inteligência artificial, né, dentro do campo da medicina. Certamente o Brasil é um país assim com bastante entusiasmo científico e acadêmico. É um país que tem uma
um conceito formado em relação a ter o seu ambiente acadêmico fomentado, a tentar produzir ciência própria, né? A gente tem uma conduta, normalmente acontece durante a formação acadêmica, de ir para fora e depois retornar, né, para trazer conhecimento, para trazer cooperações internacionais, né? Isso é extremamente importante. Mas o Brasil tem um certo potencial, tem bons pesquisadores, tem boas mentes, né? Então a gente, às vezes, ter somente um prédio maravilhoso sem as mentes dentro daquele prédio, né, acaba sendo sem muito impacto, né, no final do processo. Por exemplo, vou dar um exemplo do grupo, né, o grupo de pesquisa a qual sou vinculado. Nós trabalhamos há bastante tempo com terapia celular em epilepsia, né, uma epilepsia específica, que se chama epilepsia do lobo temporal. A gente tem uma esclerose no hipocampo e modelos com ratinhos usando célula-tronco, né? E aí, sempre pensando numa aplicação clínica. Então, se aplicava na veia da cauda dos ratinhos e via controle de crise, frequência de crise, como é que ele melhorava e etc, etc. Depois se passou a quais são os marcadores inflamatórios, o que acontece com a infusão daquelas células. E até que a gente chegou no ensaio clínico, que é extremamente complexo, de pacientes com esclerose hipocampal, com epilepsia do lobo temporal, que receberam uma infusão de célula-tronco da própria medula óssea. Então, se funcionava a medula óssea, se separava, não se congelava, se injetava direto no paciente. Fazia um cateterismo super seletivo, chegava lá no vaso, né, na cerebral média, que irriga o hipocampo, esquerdo ou direito, e se injetava a célula lá em cima. 20 pacientes que fizeram terapia celular aqui, em Porto Alegre, na PUC, né? Então, olha como temos isso. Depois, um fase 2, um estudo multicêntrico, aí com 36 pacientes, aí randomizado, a gente escolhe, os pacientes são sorteados para que o controle em relação à autossugestão de cura, ao poder mais estatístico desse processo, também pudesse ser apresentado. Então, uma ideia que surgiu na bancada e que entra, né, numa translação clínica para um ensaio clínico fase 1 e ensaio clínico fase 2. E na própria UX, na própria Universidade de Caxias do Sul, por exemplo, um laboratório especializado em medicina veterinária, né? Então, a base do conhecimento dos pesquisadores já traçando metas para produtos de terapia celular para a medicina veterinária. Então, só olhando aqui, dentro do nosso pátio, Rio Grande do Sul, a gente tem pesquisadores extremamente exponenciais, extremamente importantes, que contribuíram e contribuem muito ainda para a ciência. E a nível Brasil, certamente, né, a gente tem. É claro que algumas dificuldades, né? Eu sempre coloco, assim, até para os alunos, o tempo que um pesquisador necessita, brasileiro, entre querer um reagente e receber o reagente, esse tempo é um tempo grande, né? A gente tem que importar, etc. É difícil. E, às vezes, alguns países, assim como norte-americanos e europeus, por exemplo, este shopping da ciência, ele é muito mais robusto, né? A gente precisa importar tudo. Imagina que a gente precisa comprar no Mercado Livre e basta abrir uma porta e acessar uma geladeira, né? Então, isso às vezes nos dificulta um pouco, como, de repente, vou chamar, como brasileiros, né? Mas, assim, força de vontade, entusiasmo, são coisas muito importantes. Rotina, né? O quanto se trabalha, o quanto se dedica à pesquisa, isso o Brasil tem bastante, e eu acredito bastante nessa ciência. Claro que a ciência realmente com força um pouco maior, as cooperações internacionais são extremamente importantes. Aquilo que acontece no meu laboratório precisa acontecer em outros lugares também, né? Essa ciência, ela precisa ser mundial, né? Então, quando tu tem cooperações, tu acaba melhorando muito, né, as tuas condições de entrega das tuas descobertas. Então, isso é fundamental. Não que a necessidade da cooperação seja tão intelectual a ponto de, eu preciso ter, né, um mentor internacional. Não é isso, mas sim o quanto isso é representativo em nível mundial. Então, isso acaba aumentando bastante o impacto da tua descoberta, né?
Então, para encerrar, gostaria que fizesse as considerações finais e também deixasse uma mensagem sobre todos esses esclarecimentos, todas as questões que trouxemos para o debate hoje, aos nossos telespectadores que estão prestigiando o programa pelo canal 16 da Claro, quem mora aqui em Novo Hamburgo, e pelo YouTube da TV Câmara. Maravilha, eu falo ali? Pode falar para cá, direto para o pessoal. Obrigado pela atenção de todos, né? Desculpa se acabei falando demais, a pessoa realmente assim acabou... Um entusiasta, né, professor? Exato, me empolgando um pouco, mas enfim, o recado é esse, a ciência e a ciência médica, então, é muito dinâmica, muito flutuante, ela é muito rápida, cada vez mais rápida, né? Se a gente parar para pensar o que levava 5 anos, agora leva 1 ano. A pandemia mostrou isso, né? A pandemia mostrou isso. Então, o avanço, ele já é rápido e tende a ser cada vez mais rápido. Então, a gente precisa, como profissionais da saúde, como comunidade, a gente precisa abrir os olhos, né, estar preparados, né, para esses desafios, né, e acreditar muito no processo, acreditar muito nesse quebra-cabeça científico. E aos cientistas, né, tem um pesquisador que eu gosto muito, que se chama Antônio Damasio, um neurocientista português, médico, e ele fala muito sobre razão e emoção, né? Ele é o pai desse conceito, e ele fala, num trecho do livro dele, no Erros de Descartes, ele fala assim, que mesmo sabendo que o conhecimento neurobiológico ele é tão flutuante, quase como uma refutabilidade popperiana, assim, amanhã não vai ser verdade, isso não pode tirar o entusiasmo de contribuir para esse grande cenário científico atual que a gente se encontra. Então, a comunidade, aos colegas, aos professores, enfim, esse eu acho que é o nosso legado, colocar um tijolinho, mesmo que seja humilde, né, na grande obra e na grande construção. Eu acho que é mais ou menos essa a ideia. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Vitalidade. Com certeza teremos a oportunidade de aprofundar esse assunto e também trazê-lo novamente aqui para sua terra natal para abordar tantas outras questões. O senhor também tem um trabalho focado na neurologia, né? Isso. Então temos assunto para debater bastante. Obrigada. Maravilha. Obrigado, eu que agradeço. Chegamos ao fim, então, de mais um programa Vitalidade. Nosso bate-papo de hoje foi com o Dr. Daniel Marinovic, professor de medicina da Universidade da PUC do Rio Grande do Sul e também pesquisador do Instituto do Cérebro da mesma instituição. Conversamos sobre cordão umbilical, células, troncos e terapias avançadas. O programa será reprisado pela TV Câmara NH pelo canal 16 da Claro e também pelo youtube.com/TV Câmara NH. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.